Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da Ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. Para muitos leitores e intérpretes da Bíblia hebraica, o termo Refaíns irá se referir aos gigantes, uma raça antiga de povos que habitavam a chamada Terra de Canaã e parte de seus entornos na antiguidade, especificamente aquilo que hoje poderíamos denominar como Transjordânia. Na Bíblia hebraica, os Refaíns estão relacionados à ideia de gigantes. Inclusive, alguns estudiosos irão afirmar que é dessa maneira que a Septuaginta, a tradução para o grego das escrituras hebraicas, irão se referir aos Refaíns como gigantes. Entretanto, quando analisamos os textos ugaríticos, nós percebemos que há um entendimento um pouco diferente na mitologia cananeia, especificamente a mitologia contida nos textos ugaríticos, acerca do que são e quem são os Refaíns. Há 3 achados arqueológicos, 3 tablets encontrados em Ugarit que irão fazer menção aos Refaíns. Estas histórias, por alguns eruditos, são consideradas como uma sequência do conto ou da epopeia de Akhat, porque o personagem Danel, ele é mencionado. Danel, o pai de Akhat. Nestes textos, ele aparece como uma figura modelo em questões familiares de vida e morte. De acordo com os textos ugaríticos, as principais figuras dos Refaíns eram os ancestrais mortos divinizados. Seu nome pode significar, na raiz ugarítica, os saudáveis, denotando seu bem-estar no mundo pós-morte. O status divino dos Refaíns é evidente, não apenas para os mesmos, onde eles são chamados de deuses e divinos. E isto também é algo que é atestado nos escritos referentes a Baal. Um trecho de um texto ugarítico irá dizer: o sol rege os Refaíns. Sol rege os divinos. Sua companhia são os deuses. Veja, os mortos são sua companhia. A devoção aos ancestrais mortos entre os cananeus é sugerida claramente pelas linhas que descrevem os deveres do filho ideal em Akhat. Ele irá erguer uma estela para seu ancestral divino, um marcador votivo para seu clã no santuário. E por outros textos também observam-se estes princípios. Enquanto a passagem de Akhat sugere a devoção aos familiares mortos como norma geral na sociedade de Ugarit, outra de Kirta aponta para a tradição dos Refaíns, relembrada pela monarquia ugarítica. Um trecho de um texto ugarítico irá dizer que Kirta seja altamente elogiado. No meio dos Refaíns do submundo, na montagem da empreitada de Ditã, os Refaíns eram os mortos divinos na sociedade ugarítica de forma geral. Em outro texto, a dinastia ugarítica relembrou os seus próprios Refaíns ancestrais como reis guerreiros de grande antiguidade.
tanto de reis, assim como dos plebeus. Os refaíns receberam devoção na crença de que ofereciam suas bênçãos para a fertilidade humana, a fecundidade de todas as coisas, do solo, da terra, da agricultura e dos próprios ugaríticos, dos próprios cananeus, conforme refletido na bênção divina de Kirta, citada anteriormente. Em Aquirat nos é apresentado o ciclo de morte e vida dos refaíns, na celebração da fertilidade agrícola. Nesses textos, Daniel convida os refaíns para um banquete. Isso, evidentemente, ocorre na época da colheita dos frutos, no final do verão, conhecida como Sukkot, ou cabanas, tendas, na Bíblia. A celebração da fertilidade nesta época também pode ter sido um momento tradicional para a monarquia prestar homenagem aos seus ancestrais. A referência fragmentária a Baal no final do chamado texto dos refaíns é vista por alguns estudiosos como uma expressão da relação entre a vida e a morte, a expressão dos ciclos de renascimentos. De qualquer forma, é evidente que a fertilidade humana e agrícola era uma preocupação central no que diz respeito à celebração no culto ritualístico aos refaíns. A compreensão dos refaíns como deuses do submundo é apoiada por referências a seres com o mesmo nome em fontes posteriores. Na Bíblia hebraica, os refaíns são compreendidos em dois grupos. Os primeiros são os habitantes do submundo, muitas vezes chamados de sombras, que aparecem em passagens como Jó 26:5. Os refaíns abaixo tremem, as águas e seus habitantes. Essa também é a conotação do termo em duas inscrições fúnebres fenícias de Sidom, uma das quais ameaça aqueles que perturbam a tumba com nenhum lar com os refaíns. Que eles não sejam enterrados em uma sepultura, que eles não tenham filho ou descendente em seu lugar. Finalmente, em sua condenação do rei da Babilônia ao submundo, aqui chamado de Sheol, em Isaías 14:9, preserva outro exemplo dos refaíns, geralmente traduzidos como sombras, como os reis mortos do passado. Sheol abaixo é agitado. Para conhecê-lo quando você vier, desperta os refaíns para te saudar. Todos eram líderes da terra. Levanta-se de seus tronos, todos os que eram reis das nações. O outro significado do termo na Bíblia é como uma raça de gigantes que viviam em partes da terra de Canaã antes da chegada dos israelitas. Exemplo de Gênesis, capítulo 15, versículo 20, Josué, capítulo 17, versículo 15. O livro de Deuteronômio recorda a figura lendária do rei Og de Bazã, na Transjordânia, como o último dos gigantes refaíns. Sua cama, uma cama de ferro, ainda pode ser vista no Rabá dos Amonitas. Pelo côvado comum, tem 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Deuteronômio 3:11. Um texto garítico apresenta o deus Rapal como título de Daniel, o homem de Rapal. É mencionado como o rei de Astarote e Edrei, duas cidades no norte da Transjordânia, associadas ao rei Og. Veja também Deuteronômio 1:4, também 2:11 e 3:13. A Cabalá também irá tratar em alguns textos os refaíns como fantasmas. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos.
Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.